Você abre os olhos no escuro e o ar pesado cheira a pedra úmida, a suor antigo e a fuligem de tochas que se apagam. As vozes acima, o estrondo da multidão, o clamor de afeto e ódio misturados, emergem como um rugido distante. Sob os degraus de pedra, na sombra do hipogeu, sua mão escorrega sobre um anel de ferro fixado à parede. O metal está liso pelo toque repetido, e ao lado, riscadas na argamassa, letras toscas como preces e maldições. Você está ali para ver o que os outros esconderam. E aquilo que ver, você não esquecerá facilmente. Aviso: esta investigação aborda violência sexual e abusos institucionais praticados contra prisioneiras na Roma Antiga. Não há descrição gráfica de atos, o foco é nas estruturas, nas evidências arqueológicas e nas consequências humanas. Se você ficar até o fim, verá como a violência se organizava como burocracia, como as pedras e os papéis do império guardavam números onde havia vidas, e poderá comentar de onde está assistindo para alimentar a memória de quem foi silenciado. Quando o narrador investigador fala em terceira pessoa, disse que a história começa onde as pedras ainda sussurram. No hipogeu do grande anfiteatro, no Ludus, onde os gladiadores treinavam, nos arquivos poeirentos das casas de figurões que transformaram saque e captura em espetáculo. A investigação parte de fragmentos, uma inscrição arrancada do muro, relatórios fiscais que sobrevivem em cópias, as sátiras corrosivas de Juvenal e passagens administrativas apontadas por Cassius Dio, e busca costurar um quadro que muitos preferiram esquecer. A prática sistemática, tolerada e por vezes incentivada, que reduzia prisioneiras a mercadorias para o prazer público e privado dos dominantes. Os cronistas romanos não eram unânimes e nem sempre tratavam do assunto com o mesmo viés. Marcelos, quando menciona as recompensas oferecidas aos gladiadores vitoriosos, refere-se a promessas públicas de glória, mas textos satíricos embutem críticas sobre como a glória se converte em apropriação do corpo alheio. Juvenal, com sua ponta cáustica, registra o olhar público, a multidão que transforma a dor em diversão, a elite que troca favores e mulheres capturadas por favores políticos. Cassius Dio, em crônicas mais formais, descreve as práticas da administração imperial, descrevendo, entre outras coisas, regulações que tratavam prisioneiros como propriedade do Estado ou de seus agentes. Joséfos, ao narrar revoltas e capturas de povos subjugados, deixa pistas, relatos de prisioneiras distribuídas como despojo, menções a seus destinos incertos, uma linguagem que revela uma normalização institucional da desumanização. A arqueologia confirma. No subsolo de arenas e nas adegas de Ludus, os escavadores encontraram argamassas riscadas, anéis, portas reforçadas, camadas de detritos que não correspondem apenas a condições de aprisionamento, mas a espaços concebidos para transferência e exibição de corpos. Em escavações em sítios próximos a antigas localidades como Capua e Pompeia, especialistas descobriram documentos fragmentários, listas, ledgers cujos campos registravam entradas e saídas, notas sobre destinos que em termos administrativos soavam técnicos, quase clínicos. Destinado ao espetáculo. Distribuído ao patrono. Vendido. Em uma cela subterrânea, sobre o rastro de sangue seco, que a análise laboratorial preferiu não expor em relatórios públicos, havia arranhões que pareciam respostas, nomes, datas, símbolos que pareciam implorar para que alguém lembrasse. A tese que se impõe é desconfortável. Aquilo não foi uma série de acontecimentos isolados, fruto apenas da barbárie de alguns. Havia rotinas, rotas, contas e recompensas. Havia também uma logística que tornava possível a passagem das prisioneiras das mãos de soldados para as mãos de administradores, das arenas para casas privadas, de registros públicos para bolsos privados. A violência sexual se aninhou numa máquina que operava com papéis, carimbos, testemunhas e silêncio. Num laboratório improvisado junto ao sítio arqueológico, uma arqueóloga chamada Lívia segura entre luvas um fragmento de pergaminho carbonizado. Ela fala em voz baixa, como quem não quer ecoar o que o texto registra. Não temos, em muitas ocasiões, as palavras exatas usadas nos ledgers originais.
Mas os padrões de preenchimento, os códigos repetidos, a posição das entradas e a recorrência desses termos nos sugerem procedimentos padronizados. Há campos que se repetem como senhas administrativas, e certos códigos significam claramente remoção para uso privado. Havia, em solo romano, uma burocracia da violência. Um diálogo reconstruído entre dois senadores, conhecido por cartas e fragmentos de discursos conservados, ilumina a mentalidade que permitia aquela engrenagem. Se entregarmos as prisioneiras aos melhores dos nossos, asseguramos a ordem e recompensamos o valor, diz um. E conservaremos o favor de nossos aliados, responde outro. Não se tratava apenas de prazer, tratava-se de política, barganha e distribuição de privilégios. A orgia de violência era também um mercado. Os gladiadores, frequentemente celebrados pela coragem e pela fama, ocupavam um papel ambíguo. Muitos eram escravos treinados, homens marcados por golpes e disciplina, cuja habilidade de vencer significava para o público a demonstração de virtus. Para a elite, porém, a vitória excedia o campo de combate. Era uma oportunidade para apropriar-se de prisioneiras, um prêmio que complementava a coroa simbólica. Em grafites encontrados nas imediações de arenas, desenhos rudes de espada e de mãos gesticulando ao redor de figuras femininas acompanham inscrições que citam nomes de gladiadores, como se fossem troféus de um jogo que continuava mesmo após a luta terminar. Essas inscrições são testemunhos anônimos de uma cultura que misturava admiração e possessão. Não se pode ignorar que existiam vozes contrárias. Alguns comentaristas, raros e às vezes resignados à impotência de não deter o curso do festim, praticavam críticas mordaces, apontando para o decaimento moral que a exposição pública da violência institucional provocava. Há fragmentos de discursos que, de forma velada, questionam a utilização de prisioneiras como sinal de poder, mas tais vozes frequentemente se perdem no ruído mais alto da aprovação social e da consolidação do privilégio. A historiografia moderna precisa admitir essa assimetria. A crítica existia, mas o poder do espetáculo e a funcionalidade da violência eram mantidos por estruturas legais e administrativas. Entre as provas materiais, um achado se destaca um ledger de papiro, parcialmente preservado, recuperado em condições excepcionais por uma equipe que trabalhou em um sítio ao sul de Roma. O documento, em sua coluna lateral, exibia termos que os especialistas codificaram como destinos, abreviaturas repetidas ao lado de nomes, quantias registradas, selos. Ao que tudo indica, tratava-se de uma folha de controle, um inventário de pessoas capturadas e de seu encaminhamento. A presença de selos oficiais indica que não se tratava de um comércio clandestino, mas de uma operação com respaldo institucional, ao menos tacitamente. A formalização transforma o ilegal em rotina, explicou um paleógrafo da equipe. Quando o abuso ganha formulário, ele ganha legitimidade. Esse processo de formalização é a chave para compreender o que acontecia. A captura de mulheres em campanhas de guerra ou em punições internas tornava-as propriedade do Estado ou de generais vitoriosos. A legislação romana, em vários momentos, tratou prisioneiros como bens. No lugar de proteção jurídica, houve uma série de dispositivos que permitiam a gestão da captura como recurso político. A violência, então, passa a ser administrada. Quantas cabeças, quantos corpos, quantas vidas podem ser utilizadas para reforçar a massa de favor e controle? E quando a administração vira rotina, a moral é recalibrada para acomodar a prática. As rotas de transição eram práticas e conhecidas. Os cativos eram trazidos aos ludos, inspecionados e registrados. Alguns eram treinados, outros reservados e alguns, o agravante do que esta investigação aponta, destinados a usos privados correlatos à celebração do triunfo. Havia, alegam os especialistas, locais de aguardo onde prisioneiras eram mantidas, sem direito à representação, alheias à possibilidade de apelo. A arquitetura desses espaços, com anéis para amarração, portas que se fechavam de dentro e pequenas aberturas para passar comida, revela uma logística de controle cuidadosamente pensada. A partir das marcas de ferrugem sobre as paredes e do desgaste dos anéis, foi possível estimar o número de vezes que uma cela foi utilizada para remessa, uma repetição que transforma sofrimento humano em rotina diária. A narrativa costuma humanizar os gladiadores, mas quem, nos relatos, dá voz às prisioneiras? A voz delas aparece, silenciosa, em inscrições marginais.
nomes resclados, datas, pequenas invotações a deidades domésticas pedindo proteção. Um grafito curto encontrado numa cela diz apenas: "Lembra-te de Víbia". Não há detalhes sobre o que ocorreu com Víbia, apenas a presença de um nome que insiste em não ser apagado completamente. Esses traços são as únicas falas que se conservam, e o investigador deve tratá-las com reverência. São os ecos de nomes que foram reduzidos a estatísticas. Em um encontro filmado para registros acadêmicos, um especialista em direito romano explicou que a legislação da época não era monolítica. Havia variações conforme o lugar e o governante. Por vezes, decisões administrativas locais criavam brechas para abusos. Em outras, o Estado Central, preocupado com a imagem pública, tentava regular excessos que poderiam desagradar a opinião externa. Mesmo assim, os mecanismos sociais, troca de favores entre aristocratas, exigência de prêmios por serviços prestados, celebração de gladiadores em contextos de consumo, mantinham a prática viva. A norma social, no fim, valia tanto quanto a norma escrita. Os relatos de Joséfos, ao tratar de prisioneiras tomadas em conflitos, sugerem que mães, filhas e idosas foram incluídas no rol de prisioneiras que se tornavam objetos após a captura. A devastação social que seguia a pilhagem não é mero detalhe. Famílias despedaçadas, comunidades desestruturadas, memórias arrancadas. A violência sexual, quando ocorria, era parte de um conjunto mais amplo de humilhações que retiravam das pessoas suas redes de proteção. Historicamente, reduzir essa experiência à ideia simplista de prêmio apagaria a extensão do dano. O que se observa é um processo que aniquila status e vínculo para transformar o ser humano em mercadoria de espetáculo. Em diferentes camadas da exploração, há ainda um componente de performance, a espetacularização. O anfiteatro era palco não só de lutas, mas de demonstração do poder do Estado. A presença de prisioneiras, muitas vezes transportadas e exibidas, reforçava o triunfo do império sobre a alteridade. Havia nisso uma mensagem pública. O império podia capturar, possuir e distribuir corpos. As práticas foram integradas às cerimônias e às festas, amortecendo o choque moral e transformando a violência em dossiê do cotidiano administrativo. Entre as práticas de controle social, os gladiadores também participavam de redes de patronagem. Vencer no arena podia resultar em favores que iam além da glória. Seres humanos eram entregues como presentes, e aqui se intercala a cumplicidade da elite que via nessas trocas um recurso político. A normalização vinha então de cima. Quando a elite faz uso de prisioneiras para consolidar alianças, a sociedade absorve o gesto como legítimo. A apropriação do corpo alheio como moeda de poder é o que torna o abuso institucional de difícil erradicação, pois não é apenas um problema de costumes, mas de incentivos políticos. Ainda assim, nem tudo foi aceitação passiva. Em relatos isolados, há sinais de resistência, tentativas de fuga, revoltas dentro de carceragens, símbolos riscados contra os opressores. Em grafites provocativos, alguém escrevia insultos dirigidos aos senadores ou riscava a imagem de um patrono com palavras de escárnio. Essas marcas são pequenos atos de recusa, lembrando que mesmo na condição mais adversa, havia sujeitos que reagiam. A arqueologia registra essas fissuras no sistema e a historiografia precisa escutar esses gemidos. Chega-se então ao ponto crítico. Como responsabilizar o passado sem anacrises? A resposta está em evidenciar a sistematicidade. Não se trata de imputar ao império uma maldade homogênea, mas de apontar que havia rotinas e estruturas que beneficiavam a repetição. A documentação fragmentária, as inscrições, as rotas arquitetônicas e os discursos literários convergem para a mesma conclusão dolorosa. A violência sexual contra prisioneiras, nas formas aqui analisadas, não foi apenas um acaso hediondo. Foi, em muitos casos, operada por uma máquina que organizava e ocultava. No corredor que liga o hipogeu ao exterior, o narrador volta à segunda pessoa. Quando você pisa ali, percebe que as pedras não são neutras. Elas lembram que os impérios constroem espaços para o poder se exibir e esconder. E que, quando as rotinas administrativas se sobrepõem à dignidade humana, o efeito é o apagamento de vozes. A investigação propõe então 2 compromissos. Primeiro, o reconhecimento, chamar pelo nome quem foi reduzido a inventário. Segundo, a memória crítica,
questionar como estruturas contemporâneas podem reproduzir lógicas de poder semelhantes quando não há fiscalização e responsabilização. A análise histórica não é mero exercício de erudição. É um espelho perturbador sobre o que o poder pode normalizar. Pequeno silêncio. Sugestão sonora de folhas sendo folheadas. No final do corredor, um arqueólogo estende uma reprodução ampliada do ledger encontrado. Você lê as abreviaturas uma a uma e tenta reconstruir as rotas. Entre as linhas, há referências a entregas feitas a nomes senhorializados, há referências de pagamento e há selos que remetem a procuradores locais. A imagem é clara e perturbadora. A violência estava inscrita em papéis que ninguém mais olharia. A pergunta que paira não é apenas histórica, é cívica. Que estruturas permitiriam hoje que práticas análogas ocorram sem supervisão? Como as sociedades contemporâneas lidam com a normalização da violência quando ela se disfarça em procedimentos técnicos? A resposta, ao final desta investigação, precisa ser ação. Não apenas lembrar, mas exigir mecanismos de responsabilização e de preservação da memória das vítimas. Se esta narrativa abriu seus olhos para algo novo, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu comentário sobre o que mais você quer ver investigado. Sua participação ajuda a manter viva a memória daqueles cujos nomes foram riscados nas paredes. O hipogeu fecha suas asas de pedra sobre a cena. A investigação, porém, continua nos documentos, nos painéis e nos arquivos esquecidos. Ainda há um ledger por examinar, um selo por decifrar, uma inscrição que promete ligar um nome a um destino. A história não terminou aqui. Restam evidências que, quando reunidas, completam um retrato ainda mais nítido da máquina de abuso. Você observa o ledger sob a luz direcionada da mesa. A superfície do pergaminho é quebradiça. As letras, escritas com pressa, conservam a pressão do gesto, onde a pena raspou, onde a mão, talvez trêmula, reteve a tinta um segundo a mais. Entre colunas e abreviaturas, há entradas que se repetem, nomes truncados, números, anotação de destino. A primeira leitura parecia um inventário anôdino de logística. A segunda, os padrões revelam vínculos. Há 3 tipos de linha que se alternam. Primeiras, referências a capta ou captiva seguidas de siglas, possivelmente códigos de origem das prisões de onde vinham as mulheres. Segundas, notas concisas que atestam transferência, tradita ad homum, ad patronum, e um selo manuscrito igual em todas as entradas, como a assinatura de um procurador. Terceiras, rubricas, feitas numa tinta diferente, rubricadas por quem recebia, um traço curto, uma letra capitular estilizada, e em pelo menos um caso, a rubrica forma um monograma reconhecível. Você inclina o corpo para frente e com a lupa lê. Ad M. Asinius, Salarium Solitus. O nome sobressai porque não é apenas um destinatário, é um compromisso. Não é mera entrega, é uma remuneração. Ao lado, uma abreviatura, que depois de comparada com outras notas, mostra-se recorrente. PRAI, abreviatura de Procurator, e um carimbo de cera quebrado. O arqueólogo ao seu lado ergue a cabeça. Se esse Asinius existiu, diz, é provável que o nome apareça em outros arquivos, registros fiscais, catálogos de propriedades, menções em papiros. Você sente a possibilidade abrir-se como uma fresta de luz, um nome que pode ser ligado a um endereço, a um praticante do sistema, a uma rede de relações que atravessa a cidade. O trabalho seguinte é metódico. As letras do ledger são transcritas, as abreviaturas comparadas com padrões conhecidos. As tintas são datadas, as fibras do pergaminho analisadas. Não há pressa que valha contra a paciência da pesquisa. Cada confirmação é vitória. Ao folhear um dossiê de correspondência dispersa, os investigadores encontram um ofício, lacrado com aquele mesmo monograma, endereçado a um agente provincial. Sumptus ad domum M. Asini, referência 3 Uirgas. O documento é curto, burocrático, seco. Mas a burocracia, quando alinhada, cria trilhas. Trajetórias se montam a partir de pequenas coincidências. Uma inscrição funerária num bairro nobre menciona um M. Asinius, patronos frequentes família. Nada explícito, nenhuma confissão de crime, apenas a marca de status.
Em outro canto da cidade, uma placa de construção indica que aquela família possuía um conjunto habitacional anexo às termas, com quartos de serviço que, pela planta, comunicavam-se com espaços internos onde hóspedes poderiam ser acomodados sem exposição pública. O mapa urbano começa a se sobrepor aos registros. Vias que ligam quartéis, casas de banho, sedes de patronos. A infraestrutura da cidade está, em vários pontos, alinhada com rotas de circulação humana que o Ledger descreve. Há, porém, um obstáculo recorrente: a linguagem da administração. Termos como translaçócio e locaçócio aparecem ao lado de números e tarifas. A prática é mascarada por eufemismos. Onde o Ledger escreve servitium, a administração contemporânea preferiria prestação de serviço. Essa neblina lexical é a técnica mais eficaz de invisibilização: transformar pessoas em rúbricas, destinos em despesas. Ao compararem o monograma do selo com objetos cerâmicos molhados de betume, encontraram o arquétipo do símbolo em uma tigela de cerâmica, que outrora decorava um espaço de convívio. O monograma não é exclusivo a um nome, aparece também em investimentos, em financiamentos de obras e em contas de manutenção. O que antes parecia privilégio isolado revela-se prática institucionalizada. O patrono que recebe cativas também assina as mesmas marcas que lhe conferem autoridade sobre obras públicas e sobre a manutenção de infraestruturas locais. Poder e propriedade se entrelaçam até parecerem a mesma coisa. Enquanto você percorre essas linhas de prova, outra descoberta se impõe, desta vez de natureza humana. Entre os fragmentos de um bilhete, dobrado e escondido no vinco do pergaminho, há uma rasura em tom escuro, que parece ser escrita feminina, um traço menor, mais curvo. A letra é firme, apesar de curta. Diz apenas: non sum merx, não sou mercadoria. Uma afirmação singela, rabiscada num espaço que não era para palavras de resistência. É a mesma voz obscura que, nas paredes do hipogeu, deixara insultos e imagens riscadas. É o rastro de quem se recusa à condição que o Estado e a elite tentam impor. Essa afirmação desperta uma urgência diferente do descobrimento documental. Trata-se de devolver subjetividade ao registro. Os nomes nos ledgers são muitas vezes incompletos: iniciais, códigos, referências. A tarefa do pesquisador, então, é atravessar camadas para restituir pessoas aos seus nomes ou, ao menos, às suas vozes. Você nota que as rubricas formais se alternam com pequenas notas marginais, às vezes datas de nascimento, origens geográficas, e que, em alguns casos, há menções aparentes: filha L, uxor T, fragmentos que, reunidos, podem reconstituir histórias de vidas interrompidas. A busca por essas histórias leva a outro arquivo, uma coleção de contratos matrimoniais e de manumicil. Nesses rolos surge um padrão que altera a leitura do ledger. Há registros de libertação condicionada que dependem do pagamento de um montante, e esse montante, em várias ocasiões, corresponde à soma anotada no ledger como solútil, a favor de um patrono. O sistema aparece aqui com todas as faces. A possibilidade de liberdade existe, mas está mercantilizada. A lei que deveria proteger funciona como instrumento de troca. A documentação mostra que a mesma máquina que confinou também colocou um preço sobre a saída. Ao traçar essas conexões, você percebe que a geografia do abuso é tanto física quanto legal. A arquitetura oferece espaços de ocultação. As leis e os costumes oferecem justificativas. O ledger é o elo entre as duas dimensões. Não espanta, então, que multidões de textos administrativos, ao invés de entregar clareza, frequentemente dissimulem culpabilidades. As rubricas técnicas legitimam o tráfico de corpos como se fosse um procedimento regular, algo a ser registrado como despesa ou receita. Há momentos em que a pesquisa pesa. Documentos que registram pagamentos a médicos por tratamento de segredos aparecem em folhas que cheiram a resina antiga. Um recibo de mercado, um simples traço numa margem, lista prodimenta et feminae, ao lado de manteiga e cereais. A proximidade banal dessas palavras corta a respiração. Provisões cotidianas e vidas humanas enumeradas na mesma linha. É nesse tipo de nota que a sistematicidade se mostra mais cruel, porque transforma a violência em rotina, alimentada por rotinas diárias. Mesmo assim, há também resquícios de aliança e de compaixão. Em um canto menos óbvio do arquivo público, encontramos cartas de uma matrona que reclama a retenção de uma serva que, segundo ela, deveria ter sido remetida à sua casa por decisão de um patrono.
A carta exige o cumprimento de formalidades legais e ameaça com exposição pública se a decisão não for respeitada. Essa demanda de uma mulher que ocupava posição social revela contrastes interessantes. O quanto as regras podiam ser contestadas, ainda que por razões que não aboliam a lógica de propriedade. Nem todas as vozes de resistência eram vitais ao fim da violência, mas indicam que o sistema não era impermeável. O passo seguinte é fazer o Ledger falar em público, dar-lhe a tradução que o sistema negou. Vocês decidem compor uma exposição. Documentos lado a lado com as plantas urbanas, monogramas ao lado de fotografias das inscrições, réplicas do hipogeu que permitam sentir a claustrofobia do espaço. Mas não será uma vitrine neutra. A curadoria resolve produzir um contraponto. Junto aos papéis oficiais, colocarão os fragmentos de resistência, as inscrições, o bilhete rasgado, as letras que dizem non sum merx. Será um confronto entre o aparato da normalização e as vozes que se recusaram a aceitar o decreto da degradação. Antes de a exposição ser anunciada, há ainda trabalho a ser feito. O Ledger aponta para um procurador cujas contas financeiras atravessam províncias. Seguir esse rastro implica deslocamentos, consultar arquivos regionais, registrar equivalências de rubricas em outros centros administrativos, buscar testemunhos em documentos que, embora administrativos, contêm nomes que podem ser reconstituídos. A investigação deixa o espaço confinado do hipogeu e se espalha por chancelarias e depósitos de rolos. Cada confirmação exige paciência, cada negação reconfigura hipóteses. Na madrugada em que decidem arquivar as transcrições e preparar as imagens para a exposição, você volta ao corredor do hipogeu. Sob a luz pálida, as paredes parecem menos pedra e mais memória. Cada risco, cada mancha é fio de uma história silenciada. Você passa a mão sobre a superfície fria. A poeira levanta-se em pequenos redemoinhos que, por um instante, simulam movimento de multidão. É impossível não sentir que a pesquisa é também um gesto de restituição. Chamar pelo nome, recuperar, quando possível, o nome daqueles que foram anotados em códigos é um passo político e ético. A investigação, no entanto, não promete transformar estruturas de um dia para o outro. O Ledger já mostrou como a máquina de abuso se adaptou ao silêncio institucional. Mas a ação proposta não é ingenuamente restauradora, é acumulativa. O que a equipe organiza é um conjunto de práticas que vai do registro público à pressão por reconhecimento oficial. Listas de nomes, solicitações formais de homenagem, propostas de placas memoriais em locais públicos. Não se trata apenas de história para especialistas, é mobilização cívica embasada em evidências. Quando os primeiros cartazes da exposição saem do ateliê, há um misto de expectativa e apreensão. Como reagirá a cidade ao ver, exposto em corredor climatizado, o texto bruto do Ledger ao lado de uma placa que declara: aqui houve comércio de humanos? Parte da elite poderá negar, minimizar, deslocar o debate para tecnicismos. Parte do público talvez reviva identidades e memórias familiares que jamais foram contadas. Você sabe que certidões e denunciações não substituem dor, mas podem abrir canais de escuta, de responsabilização e, por fim, de reparação simbólica. Ainda há um Ledger por examinar. Outros selos por decifrar. Uma inscrição promete ligar um nome a um destino. Enquanto as prateleiras da sala de trabalho se enchem de fichas, as conversas se multiplicam. Com curadores, com representantes das comunidades, com historiadores jurídicos. Cada interlocução exige cuidado. Como apresentar provas sem transformar a exposição em tribunal sensacionalista? Como preservar a dignidade daqueles cujos nomes reapareceram nas folhas amareladas? Você organiza uma reunião final antes da montagem. Na mesa, entre mapas e réplicas, repousa a cópia do bilhete, non sum merx. Alguém propõe que, na abertura da exposição, se leia em voz alta essa frase. Outra pessoa sugere que, junto à leitura, se deixe um espaço para que visitantes deixem nomes de pessoas que sabem terem sido reduzidas a inventário, um memorial participativo. A ideia é simples, mas contundente. Devolver nomes é, ao mesmo tempo, um gesto de memória e de convocação.
Quando a porta da sala se fecha e as luzes se apagam, você permanece mais um instante, com a réplica do ledger sobre o colo. Pensamentos se enfileiram sobre prova, justiça, responsabilidade e também sobre a urgência de traduzir essa pesquisa em ação pública. O percurso ainda não terminou. Há documentos fora do alcance imediato, arquivos que talvez nunca abriguem leituras claras. Mas a trilha aberta pelo ledger já move as peças. Nomes reaparecem, mapas se cruzam, vozes sufocadas encontram meios de ser ouvidas. Lá fora, a cidade segue, indiferente e ao mesmo tempo impregnada do passado. Dentro da sala, entre sombras e papéis, a pesquisa assume outra forma. Menos como despejo de evidências e mais como convocação. Vocês decidiram que o próximo passo será levar as provas para além do circuito acadêmico. Para as praças, para as escolas, para os conselhos locais. Expor aquilo que os administradores quiseram enterrar não é final de investigação, é seu ponto de partida para exigir responsabilização e memória. E assim, enquanto o primeiro rolo é cuidadosamente enrolado e preparado para transporte, uma nova lista é escrita. Nomes a buscar nas províncias, selos a comparar, potenciais testemunhas documentárias a serem consultadas. A máquina de abuso permanece visível nas linhas do ledger, mas a máquina de responsabilização, lenta e frágil, começa igualmente a constituir-se entre mãos que se recusam a esquecer.